Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Sabe aquela ideia que você teve e acha genial, mas que não consegue tirar do papel? É sobre ela que nós vamos falar neste episódio. Com a metodologia do Design Sprint, em 5 dias ou menos, você e sua equipe irão conseguir co-criar soluções criativas e inovadoras de produtos ou serviços. E ao final do processo, vocês terão algo testável para validação. Para nos ensinar como fazer um Design Sprint dentro do universo jurídico, ninguém melhor que o Léo Veloso. Ele é designer, técnico em computação gráfica e consultor. Já atuou em processos de Customer Experience, Customer Success e User Experience em várias empresas. Além disso, atua como mentor e facilitador em vários hackathons. Vamos nessa? Léo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Tava dando uma vasculhada na sua vida, né? Como eu faço, eu gosto de fazer antes de conversar com as pessoas que aparecem aqui no podcast. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi no seu LinkedIn ter uma frase muito legal que é: nada se cria, tudo se cocria. Achei muito massa isso, porque representa muita coisa e é uma situação que a gente pouco vê aqui no direito. Então eu acho que a gente pode já começar abordando logo de cara essa frase sua tão massa, que por que co-criar é tão importante assim? Por que a gente está vendo que cada vez mais diferentes backgrounds, diferentes pessoas, diferentes áreas se unindo conseguem resolver um problema, desenvolver um produto, prestar um serviço muito melhor do que todo mundo que tem ali a mesma formação, tá dentro dessa mesma bolha? Legal, Gustavo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem está aí nos escutando. E é uma pergunta bem bacana já para começar a conversar e falar um pouco sobre a cocriação. A cocriação em si, ela tem diversas vantagens, né? Você trabalhar em um processo que é colaborativo e, sendo bem sucinto, o que eu acredito? Tem muitas pessoas com várias ideias e isso acaba sendo um commodity hoje em dia. Todo mundo tem muita ideia. Eu vejo um valor muito na execução, quando aquela ideia ela sai do papel, quando você consegue ter uma entrega de valor e fazer bem, né, para alguma pessoa mesmo. Então, quando a gente fala muito de ter um processo que é colaborativo, é por causa disso, assim, ele tem um poder muito grande no alinhamento. Quando as pessoas que vão tirar aquela ideia do papel, elas participam, elas decidem, a produtividade é maior. A decisão, ela é tomada muito mais fácil. A chance de um projeto, ou de um produto, ou de um serviço, né, que seja, ele sair do papel e ele ser publicado é muito maior. Então, essa é a principal vantagem que eu vejo dentro de um processo que é colaborativo. E tem aquela clássica, né, que assim, né, 2 cabeças elas vão pensar, né, melhor do que uma, e 3 é melhor do que 2 e assim por diante. Então, a gente sempre ganha e nunca perde, né, quando segue um processo que é colaborativo. E por que você acha, assim, nós do direito, e você, dando um pouco aí de background, se você também puder falar um pouquinho do que você tem feito nesses últimos tempos aí, e aonde também que você chegou, né, por que um designer, um consultor, um músico chegou até o direito, como que você chegou até nós, vamos dizer assim, por que você acha que a gente tá tão carente disso e ao mesmo tempo estamos começando a procurar esse tipo de interação e estamos começando a entender a relevância disso? Legal, cara, eu tive o primeiro contato com o direito, assim, né, dentro de um projeto, foi até quando eu te conheci, foi no Global Legal de 2020, né, aqui em BH no passado. Ali foi a primeira vez que você teve contato com o direito ali? Foi a primeira vez que eu tive contato com o direito. Ó, que legal. Não parecia assim, parecia que você já manjava muito de como que funcionavam as coisas jurídicas. Cara, assim, esse é um ponto muito bacana, porque, assim, eu já tive contato, na verdade, em outras empresas, em projetos, vou dar um exemplo, de adequação a um formato X ou a própria lei de proteção a dados, algo do tipo. Mas entrar dentro do modelo de negócios ali e opinar, sabe, e destrinchar um pouco mais, foi naquele evento. E é um ponto interessante porque o processo ele não muda. Assim, é bacana pensar que eu, como um consultor hoje, assim, eu vou dar um exemplo, eu trabalho para a área da saúde, eu trabalho em empresas que são do ramo, assim, do direito, eu trabalho com as indústrias, e não muda muito o processo. E é até bacana a gente ter uma bagagem maior para conseguir ser o peixe fora d'água, para conseguir propor ou ter uma ótica um pouco diferente. E isso é legal. Então, a primeira vez que eu tive um contato foi naquele evento em si.
E aí eu vejo que o mercado, né, do direito em si, ele está se transformando bastante. E aí hoje, por exemplo, eu vejo diversos produtos e até pessoas que estão começando a formar, né, muitas opiniões que trazem muito essa visão de ser mais inovador, de trazer o cliente, né, para o centro. Como que é a experiência dele? Então eu vejo que é uma coisa muito nova. Eu acho que o direito, ele sim ainda é tradicional, mas tem grandes pessoas já dando grandes passos, né, para transformar isso daí. A gente começou a falar, não sei se você vai concordar, começou a falar muito de design, de processo criativo dentro do direito. Primeiro com essa questão da experiência do cliente, né, que começou a voltar para o direito, e também visual law, design thinking, a gente começou a usar algumas expressões e aí a gente acaba importando, e nessa importação a gente faz algumas confusões e começa a assumir alguns conceitos aí que é até legal a gente abordar algumas coisas assim, porque, por exemplo, quando você fala de legal design, né? Legal design, muitas pessoas confundem achando que é visual law, que é a mesma coisa e tal. Então a gente teve esses dois primeiros pontos de contato, assim, né? De pensar, poxa, o cliente do escritório de advocacia, ele precisa ter uma experiência boa. Não é simplesmente essa postura que a gente tinha geralmente de que, cara, o meu preço é esse, meu produto é esse, eu presto do jeito que eu quiser, né? A gente começou a ver com o legal design algumas coisas assim, poxa, eu preciso colocar empatia, eu preciso entender para quem que eu estou escrevendo aquilo, seja um cliente, seja um juiz. E aí algumas pessoas começaram até a falar, né, embolar esse conceito aí, como eu disse, e para todo mundo era tudo a mesma coisa, design thinking era a mesma coisa de visual law, que era a mesma coisa de legal design. Qual que é a diferença na prática? O que que é o design thinking? O que que é o visual law e o que que é o legal design? Perfeito, cara, é bacana isso, né? Porque o design já trabalha com isso, já bebe de uma fonte semelhante há muito tempo, e é bacana ver esses termos, eles começando a ser cunhados dentro, né, do direito e vindo a fazer sentido e a gerar valor. Então é legal a gente pensar o seguinte: nada mais é o design do que uma forma de visualizar o problema, né, de uma maneira tridimensional. Geralmente a gente tem um problema, por exemplo, e aí a gente tende a olhar para o problema, certo? E aí a pensar na solução daquilo dali. Isso é uma forma um pouco mais cartesiana de solucionar um problema. Com os problemas complexos ficando cada vez mais presentes aí no mundo, e a gente hoje vive diversos deles, a gente começou a ver o design como um instrumento para poder nos ajudar a solucionar os problemas que são complexos. E quando a gente fala do DT, né, que é esse tal do Design Thinking, é justamente isso daí. Ele tem um pilar onde tem a empatia, ele tem a experimentação e ele tem a cocriação ali, ele tem esses três assim, né, pilares, na verdade, como centro dele para te ajudar a solucionar um problema complexo. Desculpa já te interromper de cara aí na sua explicação, mas é muito legal porque eu acho que poucas pessoas têm essa percepção de design como ferramenta de solução de problema, né? A gente pensa em design, a gente geralmente remete à forma, né? Que é a confusão que as pessoas fazem com visual law e tal, né? Nunca é... Poucas pessoas têm essa clarividência de ver, poxa, então eu posso usar o design para resolver um problema, seja ele qual for e de qual complexidade ele seja, né? Cara, pode e deve. É bacana a gente pensar o seguinte: quando eu compro um sapato, quando eu tomo ali uma decisão, ou quando eu formo uma preferência de algo que eu vou comprar, eu não levo só o fator funcional em consideração. Eu não compro um tênis só porque ele é mais barato. Sei lá, se ele for vermelho, é um exemplo, né, que eu dou bastante, eu pago mais caro por ele. O ser humano, ele decide as coisas também em fatores emocionais e sociais. Na hora que a gente fala que o processo ele é empático, é isso. Eu estou entendendo o ser humano. Eu estou entendendo como que socialmente, sabe, ele vai decidir algo. E como que emocionalmente ele também vai decidir algo. E aí a gente começa a entender muito mais aquele cliente para conseguir ter uma oferta que gera mais valor, que faça mais sentido. Então, em um mundo onde a gente tem uma gama de várias ofertas e serviços, e essa é uma chuva, né, de produtos e de um monte de coisa, é desse jeito que as marcas elas conseguem se diferenciar nos tempos atuais. E quando a gente visualiza o design como um instrumento para isso acontecer, assim, é libertador. A coisa ela começa a sair do papel e fica muito mais interessante. Então, quando você me perguntou o que é o design thinking, né, que eu vou chamar de DT, é isso daí. É uma abordagem para solucionar os problemas que são complexos. Quando a gente pensa no legal design, é muito dessa visão. A gente vai levar isso daí para dentro do mercado, né, jurídico. E aí você trouxe um ponto bacana que é o visual.
a gente também tem uma especialidade, eu tenho uma área, né, que é justamente essa, de como que eu vou trabalhar com a parte gráfica, como que eu consigo visualmente, né, fazer algo ficar mais palatável. Eu vou entender isso daqui melhor. E aí surgiu muito essa coisa, né, da visualização de dados, que é o design da informação em si também. Então a gente tem essas três coisas aí que às vezes elas conflitam um pouco, mas elas complementam bastante. Legal, legal. Isso aí, essa solução eu posso aplicar para uma infinidade de coisas, né? Desde que a gente já falou aí de mapear a experiência do cliente, até na criação de um produto e na criação do serviço. E aí entra um outro termo que também tem sido muito falado, que é o design sprint, que é, pelo que eu entendo até agora, eu queria que você falasse também um pouquinho do que é o design sprint, mas é uma outra ferramenta que nos ajuda a chegar nessa solução de problemas de uma maneira mais rápida, né? Perfeito. É como se o design thinking ele é muito importante, sim, ele é muito legal, mas ele é um pouco etéreo, ele é um pouco impalpável, né? Porque ele é uma forma de pensar, ele é uma abordagem. A gente vai falar que ele é uma metodologia. Então ele, por exemplo, se eu me embaso naqueles três pilares, né, que é empatia, que é a experimentação e a cocriação, eu consigo trabalhar. Mas ele não é muito palpável. Como que eu desdobro isso? Então ele é uma metodologia. Quando a gente fala do sprint, que é o design sprint em si, ele é um método. Então ele está dentro do DT e ele sim é um guia, é um passo a passo. Em 5 dias eu vou ter uma agenda onde eu vou fazer aquela agenda ali, né, do começo ao fim, eu vou sair no final do 5º dia com uma ideia testada. Então é isso que ele se compromete a fazer. Então o que é o design sprint? Ele é uma forma acelerada de colocar o DT em prática, que é o quê? Que é o design thinking. E aí, em 5 dias, eu vou passar pela etapa de imersão, onde eu vou entender mais o problema, onde eu vou visualizar as outras faces, né, daquele problema ali. É um ponto muito importante. No segundo dia, eu vou propor algumas soluções, eu vou fazer alguns esboços. No terceiro dia, eu vou decidir, eu vou começar a visualizar as possibilidades que eu tenho, né, de solução, e eu vou começar a somar em uma coisa só para conseguir chegar naquela solução ali final. No quarto dia, eu vou prototipar. Eu vou, de uma forma simples, rápida e muito barata, eu vou construir uma parte, né, daquela solução para que no 5º dia eu teste. Então, no final desse processo inteiro, né, que geralmente é uma semana, eu vou ter uma hipótese lá no começo, eu vou entender muito mais sobre isso, eu vou propor soluções, eu vou somar ali aquelas ideias para conseguir chegar no final do 5º dia com um protótipo testado, com muito mais aprendizado e com base, né, no feedback real do meu cliente, que é o mais importante. É uma palavra muito recorrente quando a gente começa a conversar de empreendedorismo e de design, etc., é o teste, né? E nós aqui do direito também não temos muita afinidade com o teste. Eu sei que às vezes eu posso tá pegando lá o último dia e começando pelo último dia, mas é só pra gente, acho que colocar todo mundo na mesma página do seguinte sentido. Tô tentando matar as objeções das pessoas que estão ouvindo isso aqui. Bom, testar, não dá muito para testar, porque a gente tem uma postura de que, cara, eu ofereço o meu serviço desse jeito, e é isso, eu apresento uma proposta, eu desenvolvo uma solução. Se o cliente contratou, bem; se o cliente não contratou, infelizmente eu perdi o cliente, ou estava muito caro, ou não era o meu perfil de cliente, enfim, ou ele foi para um concorrente por algum outro motivo. E aí a gente fica um pouco de receio, não sei se também porque, como a gente mexe muito com casos reais e casos práticos, testar pode ser uma coisa que tem um caráter negativo, né? Eu vou testar, tá? Mas e se der errado? Eu não posso me dar ao luxo de testar uma coisa e ela dar errado e eu perder. Como que a gente faz? E eu tô fazendo aqui papel do advogado do diabo, tá? Porque eu sei que isso já não é verdade, mas como que a gente consegue fazer para que a gente consiga testar de uma forma concreta e que não dê prejuízo, e que eu melhore o meu produto, enfim, que eu melhore o meu serviço, que eu melhore o que eu quiser, o que eu estiver empenhado ali naquele momento. Perfeito, cara, você trouxe um ponto muito legal, né? O que eu faço se não der certo, se der errado? Assim, bate palma e agradece para quem te mostrou isso, para o seu cliente, e na sua frente quebrou a solução. Tomara que quebre, tomara que dê tudo errado, mas na hora certa, antes de lançar. A gente tem que errar, e vamos trocar essa palavra para falar, temos que gerar um aprendizado, né, que é um pouco mais palatável, o quanto antes, da forma mais barata possível.
A quebra, ela vai acontecer. Não tem como. Quanto antes a gente quebrar, melhor. E por isso que o protótipo ele existe. É uma forma simples e barata para poder fazer isso acontecer. Eu tenho uma dúvida dentro de um projeto ou dentro de um processo qualquer. Eu vou pegar um exemplo de fora, até para não ter um viés. Eu vou projetar, sei lá, um mouse. Cara, será que se eu trocar essa lógica dos botões, vai ser melhor ou vai ser pior? E aí, na hora que eu tenho essa hipótese de teste, grave muito assim, esse termo, essa palavra. Eu vou ter uma hipótese de teste, essa expressão. O que é isso? O que eu quero aprender ou qual que é a minha dúvida? O protótipo serve para poder o quê? Para me ajudar a reduzir uma incerteza. Qual que é a minha incerteza? Isso é muito importante. Então, eu posso ter um protótipo que é parte de um processo. Poxa, será que o meu cliente ele vai ficar mais confortável, sei lá, se ele tiver uma mensagem que chega no WhatsApp dele ou é por e-mail? Cara, testa, faz um protótipo dos dois e testa e colhe aquele tipo de feedback, vê o que ele gostou mais. Então a gente não tem que achar muitas coisas. A gente tem o nosso viés e a nossa bagagem e beleza, mas é legal saber de mais coisas. Então é muito importante ter a hipótese de teste. Uma vez que eu tenho isso, eu vou tentar prototipar da forma mais fiel possível. Mas tem que parecer ser algo pronto, não tem que ser. O livro, ele até traz um exemplo que é como se fosse uma cidade cinematográfica ali. Você consegue gravar um filme, é uma coisa que parece que é de verdade, mas se você abrir a porta vai ser assim, uma chapa de madeira. Não tem nada além daquilo. Então, é fake. É mentira, de fato. Mas eu vou o quê? Testar para gerar um aprendizado. E quando a gente vai testar, não tem problema nenhum falar com aquela pessoa que vai fazer o teste né, contigo, que é o seu cliente, que é um protótipo, que é um processo onde vai ter um aprendizado, onde eu estou testando aquele produto e não a pessoa. Então, se ela não conseguir né, mexer, não tem problema, é porque o produto não está bom. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de estar mais vulnerável, sabe? E deixa que o cliente ele nos acolha, dá para poder fazer um teste muito melhor. Então, de novo, não tem problema se a coisa quebrar. Tomara que ela quebre. Tá no momento da quebra de fato acontecer. A gente se entra dentro de um teste para tentar validar ou para poder falar que aquilo dali é o melhor caminho, assim, eu já cheguei com o pé esquerdo. Então, entra de cabeça limpa, para poder gerar um aprendizado e aprender né, com aquele cliente que está ali na sua frente. Você falou em livro, o livro que você está se referindo é o Sprint, que é o que deixou mais famoso assim, o design Sprint, que é do pessoal do Google, não é isso? Isso, perfeito. É um livro que a capa dele, tem gente que fala que é verde, tem gente que fala que é azul, é como se fosse um ciano ali. Então, é como tirar a ideia do papel em 5 dias, né, se eu não me engano. E o nome do livro é Sprint mesmo. Então, é um livro super legal, já tem ele em português. O livro tem vários exemplos, ele tem uma agenda bem bacana que mostra isso né, do começo ao fim. É um livro que vale a pena conhecer. Então, beleza. Vamos fazer, então, tipo, uma jornada, assim, como que seria um design sprint? Aonde que você acha que uma jornada de design sprint seria útil no direito? Vamos pegar aí um escritório de advocacia, hipoteticamente. O que você acha que daria para fazer? Cara, muito boa pergunta. Dá para poder, por exemplo, pensar em um portfólio de produtos ou serviços. Dá para poder pensar, por exemplo, em novos pontos de contato que o cliente vai ter dentro de uma jornada. Dá para poder tirar um produto do papel ou uma ideia. Então, assim, qualquer tipo de problema, ou até, vou dar um exemplo, sei lá, de produtividade ou de sobrecarga. Se você tem uma dor ou tem uma ideia, dá para poder levar isso para um sprint e sair no final do processo com uma solução ali diferente, né, que vai gerar um aprendizado. Você pode ter um time aonde está com uma sobrecarga gigante ou os processos não estão tão legais ou não está com uma visibilidade legal, não estão performando bem as pessoas ali né, do seu time. Quando você leva isso para um sprint, como que funciona isso? É muito importante o sprint, ele ter um time. E esse time é composto pelo decisor, que é a pessoa que decide. Geralmente a gente também chama de patrocinadora nessa pessoa, mas é ela quem demanda. E ela tem o poder de decisão de fato. Esse é um ponto legal que o sprint ele é muito pragmático. Chega num momento onde tem que ter uma decisão para poder ir para o protótipo e para ir para o teste. Ah, mas o time está com dúvida. Decide qual que é o melhor caminho. A gente pode gerar um aprendizado né, com base nisso, depois volta e lapida um pouco mais. Esse é um ponto legal porque ele é ágil. Ele mantém uma cadência na entrega. Mais vale eu ter uma entrega de valor a cada semana, a cada quinzena, do que eu ficar 6 meses num projeto para ver que ele quebrou. Então, eles propõem a ser assim. E aí, voltando, assim, né, quais são as pessoas, né, qual que é o time que o sprint tem? Ele vai ter ali a pessoa que é a decisora,
Então ela toma essa decisão de fato e ela participa em alguns momentos. Você vai ter as pessoas que realizam aquele sprint, né, que geralmente é de 5 ali a umas 8 pessoas mais ou menos, e elas ficam dentro de uma sala por 5 dias, co-criando, fazendo ali as atividades e vendo aquela coisa acontecer. Também tem o facilitador, que é muito meu papel, então hoje eu me vendo como um facilitador, né, do processo. E o que que eu faria, o que que eu faço? Eu conduzo esse método. Eu controlo o tempo, eu faço as perguntas que geram ali uma provocação, né, na equipe, eu organizo aquelas ideias, eu vou fazer mediação de conflito. Então eu estou conduzindo muito mais o processo do que entrar muito na ideia e naquilo que vai ser produzido. Por quê? Porque eu não sou um especialista naquele assunto. E é até bom que quem facilite, né, seja alguém de fora, para não ter o viés, para vir com a imparcialidade. Isso é muito importante. Também tem um especialista, que geralmente é uma pessoa de fora, que tem um conhecimento sobre certo assunto que pode ser muito útil para a gente. E também tem o usuário, né? Tem o cliente, que é a pessoa que vai testar esse processo no final de tudo. Esse papel do facilitador, para mim, uma das chaves para a gente ter um bom design sprint, porque eu já participei de alguns e realmente você trazendo alguém de fora abre vamos supor que eu estou querendo fazer isso no escritório. Você trazer alguém de fora para ser esse facilitador gera uma riqueza de discussões, de detalhes, de provocações, e você tira um pouco aquelas noções pré-concebidas que as pessoas têm e todo mundo já trabalha ali, sabe mais ou menos como que cada um pensa e tudo mais. Eu acho muito legal. Se puder fazer, né, se alguém que estiver interessado em fazer um design sprint, puder trazer alguém de fora, um outsider assim, é um ganho muito grande. Cara, isso acontece em qualquer projeto. Se vem alguém de fora, com certeza a entrega ela vai ser diferente. E a gente tem muito esse preconceito aqui, muito esse preconceito de não, a gente conhece o nosso cliente, pode deixar que a gente mesmo faz. E eu já vejo totalmente o inverso. Quando você tem alguém de fora, a clareza com que essa pessoa enxerga é outra, né? Total. E assim, o time tem vício, e quebrar esses vícios é uma coisa muito boa. Quando a gente fala de ser inovador, de pensar na inovação, de ter uma ideia que ninguém nunca teve, quem que não quer isso hoje em dia? Que marca, que empresa, que pessoa que não quer, sei lá, ter uma ideia que ninguém nunca teve? É uma coisa que a gente busca, assim. E aí, quando a gente traz, assim, essa pessoa de fora, a gente quebra esse pensamento linear. A gente tende a pensar naquelas mesmas soluções, na mesma lógica, porque, assim, é a zona de conforto. É o caminho mais confortável. A mente humana, ela vai por aquele caminho. Quando tem alguém de fora que faz novas perguntas e tem uma bagagem diferente, o time sai, sabe, daquela zona de conforto mesmo. Ele pensa de uma forma não tanto linear. E isso é muito bacana no processo. Gera muito valor. E você acha que é possível? Eu tenho refletido muito sobre isso nesses últimos tempos. Você acha que é possível a gente criar um produto jurídico, um serviço jurídico, com que as pessoas fiquem muito empolgadas para usar? A gente sempre traz agora como modelo de experiência do cliente. O primeiro exemplo que vem brasileiro é o Nubank, né? Todo mundo agora traz Nubank, todo mundo fala, nossa, o Nubank é foda, a experiência do cliente, etc e tal. Aí eu tava refletindo sobre isso esses dias e pensei, cara, se você parar para pensar realmente, o Nubank é um evento muito estranho, porque você se empolgar, pensa há 5, 6 anos atrás, você estar empolgado com um banco é uma coisa muito difícil de acontecer. E aí eu tava fazendo esse paralelo com o direito, né? Você se empolgar assim com um escritório de advocacia, poxa, que legal, esse escritório é foda, tá fazendo um monte de ações assim, quero ser cliente desse escritório. Aí eu falei, cara, não é que talvez a gente possa conseguir criar um produto tão empolgante assim, como um Nubank, porque a gente tem muito garantido o Nubank hoje, mas até pouco tempo atrás ninguém queria saber de banco, era uma coisa muito sem graça, ninguém imaginava que seria um banco super, né, super engajado, não existia esse pensamento. Agora é porque normalizou muito pra gente, né? Mas você acha que dá pra fazer isso no direito também? Cara, tranquilamente dá para fazer. Não vou entrar no mérito se é mais fácil, ou se é mais difícil, ou se é mais rápido ou mais demorado, mas dá para fazer sim. E quando você traz esse ponto, que eu acho bem legal, porque você falou, dá para fazer algo que, sei lá, que encanta mais as pessoas, né? Que a pessoa ela vá querer vir a usar mais. Eu falo sim, mas é legal entender quem que é essa pessoa. É muito importante a gente trazer esse cliente para o centro e entender quem que é, quais são as dores, quais são as necessidades, porque, por exemplo, o Nubank, ele é para um certo nicho, ele é para um grupo de pessoas. E isso é um ponto bacana que eu gosto muito de frisar na hora de pensar no produto, é isso.
Quem que é o seu público? Qual que é a sua estratégia? A gente pode sim vir a crescer e abraçar um mercado maior, mas é bacana ter um passo saudável e de qualidade por vez. Eu escuto muito aquele briefing, eu quero ter um site, eu quero ter um app, eu quero ter um produto que é mais fácil, né, de usar. Beleza, mas assim, é fácil para quem? O que é mais fácil? Então é muito isso, assim, é muito importante a gente começar a tangibilizar essas palavras. Então, o que é o que? Encantar. Eu quero gerar o quê? Então, é legal a gente ir para um nível de projeto um pouco mais tático, até mais operacional mesmo, assim, né, que eu gosto, né, de frisar, e desdobrar isso daí em ações, sabe? Talvez em sentimentos, talvez em uma jornada, sabe, sei lá, desse cliente, com os momentos e os pontos que eu posso ter um fator que é mais uau, aonde eu encante mais. Entendi, legal. E você começaria por onde dentro dessa jornada aí? Supondo que a gente está no primeiro dia, que é o dia de mapear, né? Certo? A gente vai mapear o que a gente está buscando e definir o problema, né? Legal. Até é bacana dar um passo para trás, assim, antes da gente começar o mapeamento, e pensar muito no desafio, né, que é o briefing. Eu gosto muito de pensar que antes, né, do sprint é legal ter um alinhamento com todo mundo, colocar todo mundo ali numa chamada ou dentro de uma sala, alinhar quais são as expectativas. É legal a gente ter uma frase, um briefing muito bem formatado. Nós queremos fazer tal coisa para tal público para conquistar. E quando eu falo que assim a gente quer fazer tal coisa, eu não estou falando que a solução tem que ser aquilo dali. É legal dar esses passos para trás para a gente conseguir ter um briefing aonde não condiciona para ter a solução. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso virar para você e falar, cara, faz uma cadeira. Ou eu posso virar e falar, cara, faz um lugar para poder sentar. Ah, tá. A forma que eu demando já condiciona a solução. Então é muito importante a gente entender o que eu posso fazer, não como eu vou fazer. Nossa, isso a gente é muito direcionado, né, já. Isso é muito importante, porque na hora que eu entendo o público, as dores, o meu orçamento, o mercado, o time, tudo, eu consigo decidir se vai ser um banquinho de plástico ou se vai ser uma poltrona. Isso muda totalmente a forma que eu vou projetar. São duas coisas muito diferentes. E eu consigo sentar nas duas, ok, mas são coisas muito diferentes. Então é muito importante, né, no briefing, ter esse alinhamento. Esse sprint eu estou indo para poder fazer o que vai ser feito ou como vai ser feito. Ambos são caminhos interessantes. Uma vez que todo mundo está na mesma página, sabe aquilo que vai ser feito ou qual que é o brief, né, qual que é a missão, a gente vai para o primeiro dia, né, do sprint, onde existe o entendimento. E aí a gente faz uma análise de mercado, a gente conversa com essas pessoas que são as especialistas para que elas nos ensinem mais coisas, a gente vai aprender novas coisas ali. Então a gente começa a fazer um mapeamento, né, dos cenários, da jornada que existe hoje, das dores, de alguns caminhos, de alguns indicadores. Como que eu vou saber se aquilo que eu estou projetando é um sucesso? É legal a gente pensar no sucesso até mesmo nem tendo a solução. Para eu poder pensar na solução para que eu alcance aquele sucesso ali. Nossa, isso é muito contraditório a princípio, né? A princípio. Começar pela solução sem saber o que eu vou dar. Perfeito, mas o que eu quero conquistar? Aonde eu quero chegar? Vamos falar do sucesso primeiro. Ah, beleza, eu quero conquistar tal coisa. Então, assim, é bacana porque dentro do sprint a gente verbaliza muito várias coisas que são ditas, mas não são tão palpáveis e, assim, a turma não fecha um ciclo. Eu falo que assim, né, quando a gente cocria é muito legal porque a gente fecha um ciclo e, de fato, é porque tem pessoas na sala que falam, beleza, a gente quer ir para tal lugar. Legal? Legal. A gente fecha e vai para a próxima etapa. Se não fosse dentro de um sprint, aquela discussão, ela se posterga durante dias. E depois volta naquele mesmo ponto, e depois volta diferente, aí depois alguém novo chega. É por isso que eu vejo um valor muito na cocriação. Porque a gente fecha ciclos para que novos ciclos se iniciem. Então, depois que a gente mapeia, tem outra atividade bacana que é o porquê não vai funcionar. Cara, pensa que eu nem tenho a solução, mas eu vou quebrar sem ter. Para quê? Para eu poder ver quais são os pontos falhos, quais são as ameaças, quais são as intervenções que podem existir para que eu projete algo que venha a lidar melhor com essas adversidades. Então a gente começa a entender o cenário, o contexto de uma forma muito mais holística. Depois que eu mapeio aqui no meu primeiro dia, eu vou para o meu segundo dia. No segundo dia, onde eu já entendi qual que é o problema, qual que é a dor, eu já tenho mais contexto, eu vou para a solução. E é bacana porque dentro do sprint, a gente começa no individual para depois ir para o coletivo. Se eu estou dentro de uma sala e eu vou, sei lá, ter uma ideia do nome do podcast, se você fala na mesa,
você vai jogar um viés naquela discussão. Todo mundo começa assim a entrar naquela linha de raciocínio ou para poder defender ou para poder falar mal. Na hora que ninguém fala nada, é post-it, é caneta, e a gente começa a ir guardando aquela informação, a gente dá voz para todo mundo e não tem o viés. Eu não sei quem foi que escreveu, é apenas uma informação na parede. Isso é muito legal. Por esses dois motivos que você falou, tanto o primeiro, isso aí eu já vi muito na prática, eu parei de fazer qualquer coisa que eu faço de tipo brainstorm e tal, e eu acho que tem até alguns estudos mesmo de psicologia falando que a gente consegue ser muito mais eficaz e conseguir melhores ideias se primeiro a gente faz isso de forma anônima, porque aí você já tira o viés, né, de quem vai tentar contra-atacar aquilo ali. E a segunda coisa é que cada um faz em silêncio, dando as suas próprias ideias, para depois aí sim compartilhar. Porque aí você vê que é cada tiro para um lado completamente diferente e tá tudo legal, né? Perfeito, é muito isso daí. E assim, a diversidade, ela é muito rica. Quando você tem um time que é multidisciplinar, você pode ter certeza que aquela pessoa que geralmente ela não tem voz, que ela não decide muitas coisas, ou ela não tá naquela cúpula, né, de decisão ali, ela vai trazer boas ideias. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa onde eu tenho um produto e a turma que assim é desenvolvedora, é um gestor de produto, tá, mas traz alguém, sei lá, de atendimento. Aquela pessoa que está o dia inteiro no telefone com aquele seu cliente, traz ela para o sprint. Ela vai ter uma vivência diferente. Ela vai sair do óbvio. Só que o ponto é, tudo que ela escrever, talvez, pode ser o quê? Subestimado. Na hora que a gente vai para o post-it, isso daí, assim, é corrigido, sabe, de certa forma. Porque a gente consegue ter um padrão para todo mundo. E o mesmo acontece se, sei lá, eu for ter, tipo, um diretor na sala. O que ele falar vai ser superestimado. Porque ele tem um cargo, né, de liderança. E na hora que eu trago esse post-it, eu faço ele ficar igual a todo mundo. Então é muito importante seguir essas pequenas nuances, né, que o método traz para que a gente chegue no final do quinto dia com uma entrega legal. E aí no segundo dia é basicamente isso, é ter as ideias. Deixa eu só te interromper também, Léo, ainda. E aí a gente. Por isso que é importante também a gente ter, porque a gente não falou sobre isso. Ter um espaço físico dedicado, né, para fazer um sprint ali, porque muita coisa vai acontecer e a gente precisa desse espaço de, sei lá, de parede, de quadro branco, enfim, de várias coisas para que você não tenha que montar essa tenda todo dia ou ficar sujeito a palpite de outras pessoas que não estão participando do sprint, né? Então é legal que aconteça sempre no mesmo ambiente, na mesma hora e preservando o que foi feito a cada dia, né? Cara, esse é um ponto muito importante. Eu acho que essa é a principal perda da gente estar no digital. É, os processos já no digital já estão muito melhores com ferramentas tipo Miro, tipo Mural da vida. Mas o que acontece, assim, aqui é uma explicação super rápida. O ser humano, né, assim, a gente no geral, a gente tem a memória visual, ela não é tão boa. Então, por exemplo, eu sempre gosto aqui assim, né, desse exemplo. Eu estou na fila para poder fazer um embarque dentro de um voo ali. Sempre que eu dou um passo, eu esqueço qual que é a poltrona que eu tô. Total, total. Cara, enquanto eu não sento na poltrona, eu não sei qual que é o meu lugar. Total, melhor exemplo. Isso, assim, é muito normal. E isso é a memória visual. Eu olho, eu não consigo lembrar. Aquilo não fica registrado na minha cabeça. Mas a memória espacial, ela é muito mais poderosa. Então, por exemplo, quando assim, eu volto, eu olho para aquela poltrona e falo, poxa, aquela fitinha, sei lá, que estava ali em cima, que é verde, estava aqui e foi na poltrona da frente que eu vim. Então, aquele espaço físico, ele me ajuda muito mais a lembrar. E a mesma coisa é a sala, né, do sprint. Você não pode ter 2 ou 3 salas. Porque tudo que o time produz, a gente fica fazendo como se fosse um mapa mental na parede. É uma espécie de um cérebro, né, compartilhado. Então, na hora que eu saio da sala, sei lá, eu vou ali para o almoço e eu volto, quando eu olho para a parede, aquilo que a gente montou junto acelera uma síntese criativa para que eu lembre daquela discussão. Então é como se a gente fosse se apropriando das paredes da sala para cada parte e fazendo ali uma narrativa, contando ali uma história que chegue no final, que é um protótipo testado. Legal. E aí também uma coisa que eu vejo, e aí eu acho que você podia até falar um pouco como que você acha que essas ferramentas virtuais estão, porque os sprints que eu fiz foram antes pré-pandemia, né? Então todos físicos mesmo, em ambientes físicos. Como que você acha que essas ferramentas estão se comportando, que se dá para fazer realmente, se vale a pena fazer
e dessa importância de, mesmo que se ela for virtual, talvez manter ali o que foi colocado no lugar, dá para fazer desse jeito, isso ajuda. Por exemplo, eu vou botar um post-it ali numa dessas ferramentas que você falou, não ficar mexendo, embaralhando cada um, metendo a mão no post-it do outro e deixar aquilo ali sempre mais ou menos organizado daquela forma pra gente ativar mais essa memória mais visual. Sim, elas ajudam sim. É como se fosse um quadro em branco virtual. Ali você pode fazer uma anotação, você pode colocar uma figura, você pode puxar um post-it na cor que você quer, no formato que você quer escrever. E quando o time monta aquela massa de informação, tá na forma que ele montou. Então não tem um mapa mental bom ou ruim. O bom é aquele que a gente monta junto. O processo de montagem de um mapa mental é o que me faz não esquecer daquele conteúdo ali. Então eu vejo que são assim, ferramentas muito boas e que te ajudam. Só que é como se elas tivessem uma parede que nunca acaba. Então, às vezes, eu vejo o time pecando e colocando muita informação. E quando a gente tem uma parede física, a gente se preocupa em sintetizar um pouco mais. E eu gosto muito desse exercício de sintetizar constantemente as coletas. Tá, eu tenho, sei lá, uma parede com vários indicadores. Qual que é o principal? Ou quais são os 5 principais? O sprint, ele te estimula a decidir o tempo inteiro. Você não pode ter 50. Tá, você pode ter 50, mas tem que sair com 5. E esses 5 é aquela informação que vai pautar aquela próxima ferramenta. Então é muito importante a gente tentar, né, ter uma síntese que aconteça ali em todo esse momento. E eu vejo que quando a gente está dentro de uma tela, né, de computador, isso peca um pouquinho. A gente tem uma liberdade muito grande, né, de produzir, de criar muito, e às vezes quebra um pouco nisso. E tem o tempo também, né? A gente está ali no presencial e conversando, é um calor, né, diferente, uma energia que é diferente. Quando tá no remoto, a gente ter, sei lá, tipo, todo mundo, 5 dias, naquela mesma postura em frente a uma tela, não dá, a coisa quebra. Então tem que ser uma agenda um pouco mais flexível, um pouco menor também. Porque, não sei se é uma percepção que você tem também, mas é muito mais fácil você ali o tempo todo num computador, né? A próxima janela tá a um clique, né? E as pessoas começam a fadigar mesmo, realmente, né? Então você começa, às vezes você tá começando a ficar entediado, uma coisa que no ambiente físico você teria que suportar, né? Pelo menos os design sprints que eu já fiz, nem celular a gente mexe, celular todos num canto e é para focar 100%. No digital, você não tem essa barreira, então você começa a ficar entediado, sua mão começa a coçar, deixa eu olhar o celular, deixa eu abrir uma aba, deixa eu só ver se mudou alguma coisa nos últimos 4 minutos que eu tô sem olhar, né? Então, não sei se essa percepção você também tem. Também tenho, bastante. E assim, quando tem uma notificação na tela, a gente clica, não tem como. Eu tô no meio de uma raciocínio, a discussão tá indo para outro lado, eu posso vir a contribuir, mas se notifica ali, sei lá, o WhatsApp, eu vou olhar. Então acontece muito isso. E quando a gente está no presencial, a gente consegue sim ter 2 coisas importantes, que é o foco e essa energia mais alta. Então são 2 pontos essenciais. Legal. Então, nesse segundo dia aí é o dia das ideias. E aí todo mundo vai dando as suas ideias e é nesse próprio dia que já começa a se votar as ideias ou é no dia seguinte? É no dia seguinte. Então, só para a gente poder dar um passinho para trás, a gente então formata um desafio, coloca as pessoas dentro de uma sala, e isso é um workshop, 5 dias, todo mundo focado para poder ter aquela entrega no final. No primeiro dia, assim, é um entendimento, se é uma pesquisa, a gente vai mergulhar naquele problema ali. O segundo dia é ter as ideias. Se eu já visualizei os problemas, como que eu soluciono? O terceiro dia, a gente começa a votar, a decidir quais são as melhores ideias. E aí, dentro do terceiro dia, a gente já começa com as ideias na parede, desenhadas, explicadas. Aí o patrocinador vem, ele chega lá, assim, no começo já do terceiro dia, e aí todo mundo apresenta de uma forma muito rápida, é um pitch mesmo de 3, de 5 minutos, o que é a ideia. E aí todo mundo vai ter uma bolinha com uma cor, ou várias delas, para poder votar nos trechos da ideia que mais fizeram sentido. E é legal porque a gente vota na parte daquela ideia. E aí, mais do que ter uma ideia que disputa com a outra, e isso faz o time assim, é como se o time ele separasse. O time ele tem uma quebra quando a gente coloca 2 ideias para poder conflitar. A gente sai com um mapa de calor. As bolinhas elas estão dentro dos trechos que mais foram interessantes e que foram mais votados. E a gente começa a ver que faz mais sentido, então, a solução ser desse jeito, com aquele trecho, e ter isso aqui também, e aí, naturalmente, aquilo que eram, sei lá, 9 ou 10 ideias, a gente começa
a ter uma soma para chegar em uma coisa só, que vai ser a nossa solução. E ainda no terceiro dia, a gente vai detalhar um pouco mais aquela solução final, dentro de um storyboard, que é como se fosse uma jornada, né, de uso. A gente conta uma história, é uma narrativa de como que seria o passo a passo para poder fazer aquele uso, né, da solução ali. Isso pode ser de um serviço, ou então de um produto, isso pode ser do que for. No terceiro dia, a gente vai sair com essa especificação do que vai ser a solução. O quarto dia, a gente prototipa isso daí. Então, eu vou começar a tangibilizar, com base nas minhas hipóteses de teste, o que eu quero aprender. A gente vai listar isso daí nessas etapas aí, para poder prototipar, e aí no quarto dia construir assim, esses pontos de contato, né, esses protótipos, ou então pode até ser somente um protótipo também da solução, para que no quinto dia a gente teste, a gente coloque isso na mão, né, do usuário e veja como que ele vai mexer, se vai quebrar, se não vai quebrar, se ele gostou, se ele não gostou. Então é isso que o sprint ele se propõe a fazer. Eu gosto de falar que eu nem tenho no final do quinto dia uma ideia validada. Não, porque eu não sei se eu vou validar aquela ideia. Eu gosto de falar que eu vou gerar um aprendizado. Eu vou ter um protótipo testado. E se eu inviabilizo aquela ideia, eu vou ter o porquê que não fez sentido, que é o mais importante. Para que eu consiga levar isso em consideração na hora de projetar aquela solução final. O que de fato, né, vai ir para o ar. Legal. E duas coisas. O protótipo é uma coisa que tem que ser tirado do papel, né? Do papel, assim, se for um produto digital, obviamente, ele vai ter que existir minimamente funcionando ali. E aí você tem várias ferramentas para poder colocar isso no ar, né? Mas o que eu acho legal é isso. Tem que sair nesse quarto dia com algo palpável para ser testado, né? Não adianta só falar, então seria isso, isso e isso, e não. Isso aí é um passo anterior. A gente já tem que sair com esse protótipo para colocar ele para teste, né? E aí tem depois a parte do teste. Quem que vai participar desse teste? Quem que é essa pessoa que vai testar? E aí, como você disse, não é nem validação, porque ela pode ser falha, né, tudo isso que você fez, mas aí vale o aprendizado. Mas quem que participa? Quem que vai testar essa ideia? Perfeito. Quem testa a ideia geralmente é o cliente, a gente pode chamar, né, de usuário, é a pessoa que de fato pode vir a comprar aquilo dali. Então, é a pessoa que é o seu cliente mesmo. E aí, geralmente, a gente faz aí em torno de 5 testes, mais ou menos, ou 4 dentro, né, de um sprint. Cada teste, geralmente, ele demora cerca de 40 minutos a 1 hora, porque tem um bate-papo também. Então, é um momento muito legal, né, para poder aprender, né, com esse seu cliente ali. Então, é mais ou menos isso que funciona dentro do teste. Assim, é muito importante, o livro ele fala sobre isso também, do teste ele ser feito só com uma pessoa, até para que esse cliente ele se sinta mais acolhido. E aí você pode ter uma salinha onde tem ali uma câmera ou tem, sei lá, um notebook mesmo, né, que está virado para aquelas pessoas. E aí é muito importante que as pessoas elas fiquem dentro de uma sala vendo por vídeo, para que elas façam essas anotações e que elas aprendam também. Mas é legal que uma pessoa só faça a condução desse teste com o seu cliente, até para ficar mais confortável mesmo. E é legal também, né, Léo, ficar atento para não direcionar a pessoa, que eu acho que é também uma coisa que eu percebo muitas vezes, você fica ali querendo meio que direcionar a pessoa que tá testando para tipo, ou dar um toque, ou ensinar ela alguma coisa, tipo assim, mas esse botão aqui, você acha que ficou bem legal, né? Sei lá, você dá umas dicas assim que a pessoa fica até meio sem graça de falar que é da natureza humana, né? De falar que não gostei, não entendi nada. Então é deixar a pessoa mais solta mesmo e ela ir passando as impressões que ela está tendo à medida em que ela vai mexendo naquele seu produto, né? Total, e é muito normal a gente enviesar. Tem muitas pessoas que falam que é impossível, e eu acredito muito nisso. Assim, é impossível você não ter o viés dentro de um teste. O ponto tenta ter pouco, tenta ter menos. Então, assim, é muito esse exercício, porque, por exemplo, se eu for testar um celular com você e eu perguntar, cara, você gostou? É o tipo de pergunta que vai ter uma resposta só sim ou não. Assim, e eu falo que o seu sentimento é o gostar. Agora, se eu pergunto, o que você assim, né, achou? Cara, você pode falar que tá feio, que tá bonito, que foi bom, que foi ruim, sabe? Que tá seguro. Então, é muito legal a gente perguntar de uma forma macro e deixar o seu cliente te falar. E não fala enquanto ele fala também, sabe? Assim, não põe um viés naquelas...
assim, né, na resposta mesmo. Então, é muito importante a gente perguntar de uma forma macro. E outro ponto que tem muito nos testes é que tem um silêncio mesmo. A pessoa, ela tá mexendo e ela tá usando, então ela tá calada porque ela tá tentando entender aquilo dali. Então, assim, é legal a gente pedir para que ela pense sempre em voz alta. Mas se ela não pensar, não fala nada. Deixa que ela vá te falar algo, sabe? Isso acontece muito também, porque quando a gente está naquele silêncio, a gente tende a querer falar. E quando a gente fala, vai ter um viés naquela fala. Então é outro exercício muito bom também, né, de ser feito dentro de um processo de teste. E você acha, assim, esse processo todo, ele tem necessariamente que gastar esses 5 dias, ou aí dá para encurtar, ou essa questão de encurtar é um pensamento já querendo meio que quebrar uma coisa que já está muito bem estabelecida? Sim, tudo depende da profundidade, do nível do problema, do detalhamento do protótipo que eu preciso ter. Se der para ser 5 dias é bom, dá para poder fazer um trabalho mais interessante em 5 dias, mas a gente sabe que ficar 5 dias dentro de uma sala com o time inteiro, a conta não fica barata. É complicado fazer isso. Então teve um movimento, né? Tem um movimento que é do Sprint 2.0, onde ele é feito em 4 dias. E aí poucas coisas nessa agenda ela muda. Por exemplo, esse primeiro dia tem pessoas que mudam isso, né? Como que eu conduzo ele em 4 dias? Você vai ter a imersão dentro de um dia, você vai ter as ideias dentro de outro dia, você vai decidir em outro dia, e aí no quarto dia você vai prototipar e testar de uma forma bem mais acelerada. Tem pessoas que fazem isso até em 3 dias também, e eu já fiz bastante e gera muito valor. Como que funciona? Você vai começar a ter uma agenda mais apertada. O seu protótipo, por exemplo, você não vai ter 6 horas para poder fazer um protótipo, você vai ter 3 horas. Mas, poxa, já dá para poder gerar um baita aprendizado com um processo desse. Mas é um corre, né? Bastante, mas assim, faz parte. Assim, eu te falo que o de 5 dias é a mesma coisa, é o mesmo corre. É O mesmo. time não para, assim, né, fica focado, fica muito acelerado. Tem aquela lei de Parkinson, né, que é o tanto de tempo que você vai dar para uma tarefa é o tempo que você vai gastar para fazer, né? Então faz sentido, faz sentido. Faz muito sentido isso. E eu também já fiz, por exemplo, vários sprints em 2 dias. Por exemplo, em 2 tardes agora no formato que ele é remoto. Mas eu faço parte desse sprint. Então, por exemplo, se eu for ter uma imersão, eu for ter ideias, eu vou detalhar uma ideia, eu preciso de todo mundo daquele time. Eu fecho esse ciclo com 2 dias. Na outra semana, com mais calma, eu volto e eu prototipo com pessoas específicas que podem me dar um apoio naquela prototipação, naquela prototipagem ali. E aí eu vou conseguir prototipar para que depois eu teste com mais calma ainda. Então dá para poder ter um espaçamento maior, né, dentro dessa agenda. Mas o que eu sugiro? Para fazer isso tem que ser um time de produto ou tem que ser um time que é um pouco mais sênior dentro, né, de sprint, que já rodou isso mais vezes, que já conhece o método, que já vai ter uma autonomia um pouco maior, para que isso funcione melhor. E também tem como ter uma ferramenta do sprint de uma forma isolada. Por exemplo, eu vou ter um projeto novo, eu vou ter aqui uma conta nova que chegou aqui, né, para mim, e eu vou ter um kickoff, né, dessa conta. Pô, será que vale a pena eu conversar sobre o que é o sucesso disso, né, para o meu cliente? Isso é uma ferramenta que no sprint é 45 minutos que eu posso levar para aquela discussão e ela já gera valor. Então, quanto mais a gente roda, mais a gente entende a entrega de cada ferramenta e pode usar ela separada em cada contexto também. Muito legal, Léo. Cara, é um processo assim muito legal e acho que quem nunca participou de um design sprint deveria participar, porque assim, você começa o processo, dependendo do que você está trabalhando, achando que já tem certeza do que vai funcionar, né? Muito daquela falácia do empreendedor, né? Você já pensa na ideia e não pensa no problema, chega lá e fala assim, não, eu tenho a ideia pronta aqui e é isso, vai funcionar assim, assim, assado. E durante o processo, suas máscaras todas vão caindo, suas convicções todas vão ficando para trás e aí no final você tem uma coisa que não é nem o que você pensou e é uma coisa que é muito melhor do que seria, né, se você tivesse feito, por exemplo, contratado, vamos supor que é um produto digital que você está fazendo, ou um serviço, você teria que contratar um desenvolvedor, fazer aquilo tudo, acreditando no que você está pensando estaria correto e faria sentido para o seu público, quando na verdade você pode passar por esse caminho aí durante só 5 dias, uma semana não é nada, ou 3 ou 4, enfim, e ter certeza de que aquilo lá funciona, certeza sim, né, uma grande convicção de que
aquilo funciona e faz sentido ou não funciona, né? Uma vez nós fizemos um design sprint lá no escritório que no final, a gente fez de 3 dias, e no final nós chegamos à conclusão de que não dava para fazer o protótipo do jeito que a gente estava fazendo, porque era uma coisa de vídeo e a gente não ia conseguir passar a ideia sem ter o vídeo pronto. E aí simplesmente falamos, cara, é isso aí, a ideia está validada, mas a gente precisa de fazer um protótipo com uma qualidade um pouco melhor, desse jeito. Então vamos fazer. E aí a gente marcou outro, fizemos outros e conseguimos validar. Então é ter essa flexibilidade também, essa noção de que não é uma coisa engessada. Se você chegou a alguma conclusão no final do processo, você já ganhou, assim, horas e de trabalho que você teria perdido e até de dinheiro mesmo envolvido. Perfeito, cara. E assim, é uma bandeira que eu levanto muito na minha consultoria hoje. Agora é um jabazinho aqui de leve, né? Mas o que acontece? A gente acredita muito, cara, na Léo Veloso, que é necessário, né, tropicalizar um pouco esses métodos. Tem muita coisa legal que vem de fora, mas é muita coisa. Mas quando chega no Brasil, ou sei lá, em qualquer outro lugar, é necessário a gente mexer um pouquinho para tirar o melhor, sabe, de cada time. Então a gente acredita que o processo tem que servir aquela equipe, não o contrário. Então, se tem um processo ali, eu vou ter que ser aquele by the book, eu vou seguir o livro, e, cara, tá, pode ser legal. Mas, assim, tem pequenas nuances que, se a gente mexer, a entrega de valor vai ser muito maior. Então, é muito importante, né, tropicalizar mais isso daí e pensar que o método ele pode ser mudado também. E é isso muito do que a gente faz. Então, a gente pensa em métodos de colaboração que são focados para aquela empresa e para aquele contexto ali. A gente cria essas ferramentas e essas agendas para que a gente chegue no final, né, com uma entrega interessante. Então, acho que isso é uma premissa super legal. É possível sim, né, mudar e flexibilizar. Eu vejo que isso é necessário. Cara, e eu vou endossar o seu Jabaí, não é porque eu tô conversando com você não, mas nós nos conhecemos no Global Liga Hackathon, né, pré-pandemia aí, já tem alguns anos, e eu acho que eu até comentei com você na época que, assim, uma das pessoas que mais me chamou a atenção lá, de toda a equipe, foi você pelo fato de que você conseguia muito bem definir as coisas, tinha uma visão muito clara e conseguia criticar as ideias e não dar soluções, e fomentar as pessoas a procurarem soluções melhores e pegar o dedo na ferida mesmo, sabe? Aquela pergunta incômoda que muitas vezes todo mundo ali é conhecido, você não quer fazer para preservar alguma coisa e tal. Você é esse cara que fazia isso muito bem. E aí, assim, a partir dos seus insights e tal, as pessoas, assim, voavam mesmo, saltavam, chegavam com uma coisa nota 4 e iam pro 9,5, assim, questões de algumas horas, né? Porque no GLH é tudo muito na hora, né? Então, assim, realmente é uma coisa que eu super recomendo e quem tiver pensando em fazer alguma coisa de design sprint, eu procuraria já o Léo Veloso de cara, realmente. Ah, cara, pelas palavras, fico feliz com o seu feedback. Tamo junto, valeu demais. Não, é sincero, é sincero. Obrigado. O que você acha, assim, que no direito que a gente mais tem que ser diferente do que a gente faz hoje? O que você acha que a gente é o pior, assim, pegando já o gancho, que você é uma boa pessoa para fazer essas críticas, o que você acha que a gente deveria mudar, assim, muito rápido? Ah, cara, eu vou abrir meu coração, assim. Agora, como um cliente, eu queria muito ler aquilo que tá na minha frente e entender. Eu acho que isso daí, para mim, assim, como cliente, é a minha principal dor. Eu acho que é empatia dentro do direito, sabe? Empatia que eu falo de levar aquilo dali para um tom de voz ou para uma mecânica que o cliente, de fato, ele entenda. Então, hoje eu tenho um esforço gigante para conseguir ter um entendimento, né, de uma linguagem que eu não domino, e eu acho que isso é uma coisa que poderia ser melhor, e assim, e eu acho que tem que ser rápido, sendo bem sincero. Não, ótimo. É bom saber que pelo menos o movimento já está acontecendo, né? De legal design, visual law, etc. Então, que bom. E eu concordo demais, porque realmente é muito absurdo. Depois que você começa a pensar dessa forma, né? De empatia e de pensar para quem que você está desenvolvendo aquilo, é muito bizarro você pensar o jeito que a gente faz contrato até hoje. É surreal. E assim, são pequenas coisas. Vou dar um exemplo. Há anos atrás eu abri a minha primeira empresa. Aí a contadora falou que o processo estava deferido. Eu falei, gente, o que é deferido? Assim, é uma palavra que parece que é negativa, sabe? Que não deu certo. E assim, até eu conseguir ler e ficar mais tranquilo, assim, foi uma bola de neve. Então, são pequenas coisinhas que, poxa, dá para poder falar que deu certo. E todo mundo entende, segue, sabe? Então, assim, é uma coisa tão Dá para falar igual as pessoas normais falam, né? perfeitamente, é isso daí. Boa. E o que você acha que no direito a gente é muito bom?
Ah, cara, acho que é a profundidade, assim. Eu vejo que o trabalho ele é profundo, de fato, quem entra para poder fazer um trabalho ali faz uma imersão de qualidade e, no geral, assim, as pessoas elas se dedicam muito. Eu gosto muito nisso na hora de pensar em um contrato, de pensar nas quebras e nos riscos. Sim, é muito legal. Sei lá, eu penso em um cenário de um projeto. Aí eu bato um papo, sei lá, com uma pessoa, né, que é do direito, ela fala, cara, mas peraí, vem pra cá. Eu falo, eita, como é que eu não pensei nisso? Então, eu acho que vocês têm uma antecipação muito boa e uma profundidade em tudo que vocês fazem. Então, assim, são sempre assim, né, projetos e trabalhos que são muito bem feitos. E isso me encanta muito no trabalho de vocês. Massa, massa. Então, para a gente já ir caminhando aqui pro final do episódio, vamos fazer umas perguntas rápidas aqui. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional ou dica pessoal mesmo. A dica mais valiosa, escolha as batalhas que você vai comprar. Aprender a priorizar é muito importante. Então, foi justamente essa frase que eu escutei de uma liderança que eu tive em 2015, que abriu a minha cabeça bastante. Eu falei, caramba, que viagem, assim, foi muito bom escutar isso. Então, hoje eu me preocupo muito com isso, principalmente dentro de um sprint ou dentro de um projeto. Escolher as batalhas que vão ser compradas. Acho que isso é muito importante. E o que significa sucesso para você? Cara, sucesso para mim, uma pergunta bem legal. Essa daí não estava no roteiro, não, né? Cara, mas sucesso para mim, eu acredito muito no design como um agente transformador, sabe? A gente pega aí diversos cases de países há anos atrás que se embasaram no design e na colaboração e em várias coisas que eu acredito para poder pensar em um modelo, né, governamental em si. Você vê que a Inglaterra tem isso muito forte. Então, eu acho que sucesso é a gente conseguir ter uma sociedade, sabe, que funcione melhor. Ter um ser humano ali, sabe, que é uma pessoa melhor também. Então, eu acho que o design ele é uma ferramenta muito importante para poder fazer o bem. E fazer o bem que eu falo pode ser um produto que é mais acessível, que é mais inclusivo, ter um mundo que é mais equilibrado, sabe, para todo mundo. Eu acho ele uma ferramenta essencial para isso acontecer. Isso, para mim, é sucesso, um mundo melhor. E eu vejo o design como algo muito importante, né, para isso daí dar certo. Boa, legal. É algo que tem como pressuposto a empatia, né, cara? Já é, assim, já é sensacional. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, tem algum material além do livro Sprint que você indicaria? Super, eu indico a literatura do design de serviços, que é uma literatura muito rica também em ferramentas, em processos, em modelos mentais, em formas de pensar, né, de conduzir algum tipo de projeto. Isso é muito bom. Então eu sugiro super ler sobre isso. O Sprint em si é um livro muito bom também. Acho que vale a pena ler. Mas a literatura de serviço em si tem tantos livros bons que, se né, falar só dela já é uma grande dica já. E também tem a minha página, né, que tá lá no Instagram, né, quem quiser ver, tem várias dicas e várias coisas, né, bacanas também. É a leovlz.co, de Léo Veloso, com Z de zebra. Essa aí era a próxima pergunta. Quem quiser te acompanhar na internet, então, é mais Instagram que você usa? Quais redes sociais? É mais Instagram, também tem o LinkedIn que eu uso bastante. É só jogar Léo Veloso e lembrar de colocar Z, que aí eu vou aparecer lá. E aí vai ter, né, o Instagram, vai ter o LinkedIn, tá para poder subir um blog aí no ar também já no próximo mês. Então vai ter muito conteúdo bacana para quem quiser seguir. Massa, Léo. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar aí do Direito 4.0. Gustavo, muito obrigado você, né, pelo convite. É um prazer estar aqui. Tamo junto. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.